paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou falando aqui já alguns vídeos sobre a história de Davi, uma história muito rica e que tem preciosos ensinos, tanto para mim quanto para você. No vídeo passado, eu estava falando sobre a história onde Saul está determinado a matar Davi cansado, com fome, com uma grande tribulação, ele busca a direção de Deus, mas qualquer lugar que ele vá para o território judeu, ele poderia ser entregue. Alguém poderia falar alguma coisa e poderia entregar ele. Ele tinha essa consciência. O rei estava determinado a matar e havia a pessoa que levasse Davi até o rei, com certeza seria louvado, receberia recompensa. A cabeça dele estava a prêmio. E ele queria demais uma direção e ele vai atrás do sacerdote. Até então, o contato que ele tinha mais era com Samuel. Porém, Samuel estava em Ramá e ele sabia que era o primeiro lugar que o rei iria procurar ele. Então ele vai procurar outro sacerdote. Só que ao se deparar com aquele sacerdote, Aimeleque, ele teme por sua vida porque a receptividade não é tão boa como ele achava. Até porque também todo mundo estava com medo, de se indispor com o rei por causa de Davi. E aí ele mente, e isso vai ter uma consequência. Mas o mais impressionante dessa história é Deus trazendo a resposta para o seu servo. Deus responde Davi com a espada de Golias. Ele usa uma circunstância para dar uma resposta para onde ele deveria ir, que é justamente quando ele pega a espada, fica claro para onde ele tem que ir. Justamente para os filisteus. Lá, com certeza, Saul não vai persegui-lo. Mas eu quero também fazer aqui uma observação, que no vídeo passado, ao contar a história toda, eu sempre tento, ao falar, colocar textos aqui na tela para que você possa associar o que eu estou falando com texto, para colaborar com as minhas argumentações. Mas quando eu encerrei o vídeo, terminei o vídeo, eu vi que faltou uma fala minha, então eu fiz um acréscimo, Fui lá e fiz um acréscimo. Mas quando eu fiz esse acréscimo, os textos saíram fora de ordem. Então, eu falo uma coisa, mas os textos estão fora de ordem. Então, eu convido você a ouvir o vídeo passado, e depois você analisar os textos, para você ver que tudo que eu estava falando, eu estava tentando mostrar a coerência através da concordância da minha fala com os textos. Dito isso, vamos agora para esse aqui, que é algo impressionante, eu acho muito impressionante. No capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate, que é justamente das localidades que fica próxima ao reinado dos filisteus. Então é para lá que ele vai. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, o rei de Gate. Então, ele vai, ele recebe um instrumento, é uma circunstância clara, dizendo para ele para onde é que ele tem que fugir. Ele vai para os filisteus, só que ao chegar lá, as pessoas reconhecem Davi. Davi, ele era uma pessoa de gentil aspecto e era uma pessoa que se destacava. Era ruivo, então ele tinha um certo destaque. Então as pessoas reconheceram Davi. E começaram a comentar sobre isso, que Davi, olha, Davi está aí. E olha o que acontece. Davi teve muito medo, porque ele já estava fugindo do rei Saul. Agora ele cai na boca do leão, ou seja, ele cai na boca dos filisteus, a qual ele tinha envergonhado através de Golias, matando Golias. Ele envergonhou o exército e agora está lá o inimigo, Davi, perante os inimigos. Então, e sendo reconhecido, o que ele faz? Ele fica com muito medo, porque ele sabe que agora a vida dele está em perigo. E aí aqui é uma parte interessante, porque o que vai ser narrado aqui, Davi, ele fala no Salmo 56. Os salmos que Davi escreveu são períodos da vida dele. E nesse período aqui específico, eu estou lendo para vocês aqui, ele escreve sobre isso no Salmo 56. E aí, olha o que ele faz. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido entre as suas mãos.
e esgravatava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxe a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse a este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, quando leva Davi até o rei, né? E as pessoas já estão sabendo que se trata de Davi, o que Davi faz? Davi ficou tão apavorado que ele começa a se fingir de doido. Ele começa a bater nas portas e ele começa a deixar a baba correr pela sua barba. Uma cena grotesca, algo de enlouquecido. E o rei, vendo aquela situação, falou: por que vocês me trouxeram aqui, esse maluco aqui? Já não me falta doidos aqui, você me traz esse aqui? Então ele despreza Davi, e Davi ele é libertado por esse ato que ele faz. No Salmo 56, o que Davi faz? Ele atribui isso a Deus. Deus que deu a ideia naquela hora para ele poder se livrar. Ora, vamos lá. Nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso. Ele poderia ter enviado um anjo. Se você perguntasse para mim, André, o que você acha que Deus vai fazer? Deus vai enviar um anjo para poder destruir todo mundo. Ou então Deus vai abrir a terra, como ele fez lá com os filhos de Corá, e vai engolir todos os inimigos de Davi. Ou então vai dar força para ele, como deu Sansão. Ou então, sei lá, vai abrir um mar, vai descer pedras do céu, como fez lá com Josué. Vai cair pedra, vai matar todos os inimigos. Mas não. O que Deus faz aqui? Deus faz algo muito estranho. Um Deus todo-poderoso, cheio de poder, cheio de graça, ele resolve agir de uma forma muito estranha. A ideia é: finja-se de louco, se humilhe mais. Já era humilhante estar lá pedir arrego para os inimigos. Isso já é uma situação muito humilhante. Você vê que reviravolta, hein? Venceu Golias, pá, e agora está pedindo água, né? É uma expressão, né? É um ditado. Pedindo água para o inimigo. Então, é uma situação humilhante, mas agora o posicionamento de Deus é: se humilhe mais. Finge-se de louco, se humilhe mais. Uma atitude muito estranha. E eu achei por bem trazer alguns textos aqui da Bíblia que mostra Deus agindo de formas estranhas, mesmo assim tendo aquilo a qual foi proposto entregar. Então você está pedindo a vitória para Deus. Eu quero que Deus abra as portas de emprego. Tem um caminho normal que Deus faz. Você vai estudar, você vai trabalhar e de repente as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer e você vai sair do seu sufoco financeiro. Mas tem outras formas estranhas de Deus agir. E aí eu quero te falar algumas delas aqui que a Bíblia apresenta, que eu acho bem interessante. A primeira é sobre Eliseu. Eliseu é um homem a qual era o profeta de Deus e fazia a vontade de Deus, e teve uma certa vez que ele, andando na rua, uma mulher teve compaixão dele, porque ele era um homem, apesar de ser muito usado por Deus, provado por Deus. E ela abre a casa dela e oferece uma cama e uma mesa para ele ler a palavra, né? Ler a Bíblia. Né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o profeta fica tão agradecido que vê que ela não tinha filhos. E ele fala: o que você quer? Ela disse: olha, eu gosto de ter filhos. Ele falou assim: ano que vem você vai estar abraçando um filho. E a mulher fala assim: olha, não brinca com a tua serva. Mesmo assim, ele lança essa palavra, ele era profeta, e Deus assina embaixo. E de repente, no outro ano, ela está com o filho no colo. Essa criança cresce, passou-se alguns anos, Eliseu já não estava mais vivendo com essa senhora, está fazendo a obra de Deus, mas de repente o filho vai trabalhar com o pai. E quando ele está lá trabalhando com o pai, a criança grita: ai, dor de cabeça. O pai fala assim: ó, faz o seguinte, vai até tua mãe, fica com a tua mãe para tua mãe cuidar de você. Quando a criança chega, deita no colo da mãe e falece. A mulher pega a criança morta, coloca no chão. Agora você imagina isso? A mãe vendo o filho morrer. Você imagina como é que estava o desespero dela, as feições dela. Estava na cara que ela estava apavorada. Ela deixa a criança lá e sai andando. Quando ela vai andando na rua, as pessoas vendo essa cara dela, né? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com você? Aí ela diz: está tudo bem. Que é uma coisa que nos ensina que no meio do seu desespero, não deixa ele tomar conta de você. Creia que Deus sabe o que está fazendo e as coisas vão bem. Como eu falei no vídeo passado,
Deus usa as circunstâncias. Então nem sempre elas são boas, mas as circunstâncias nos levam ao fim que Deus quer. Então, várias pessoas perguntaram para ela, ela sempre deu a mesma resposta. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que quando ela encontra o profeta, ela se desmancha em lágrimas. Falou, olha, meu filho está morto. E aí o profeta fala assim, ó, vai lá, Geazi, orar pela criança. Ela fala, não, eu quero que você vá orar. Foi você que falou que ele iria vir para os meus braços, é você que tem que fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele vai até a criança, mas nesse momento, irmão, ele faz algo muito estranho. Ele coloca a mão dele sobre a mão da criança, coloca a outra mão dele sobre a mão da criança, coloca um dos pés sobre os pés da criança, a criança está deitada, então ele vai ficar assim com a criança. Ele coloca a mão e a outra mão, o pé e o outro pé na criança. E aí ele coloca a boca dele na boca da criança. Você já pensou você olhar uma situação dessa? O quão estranho isso é? Porém, quando ele faz isso, o espírito da criança volta e a criança volta a ter vida. Uma atitude muito estranha. Algo muito estranho estava acontecendo ali. Porém, teve um fim proveitoso. Às vezes você está passando por momentos muito estranhos na tua vida. Coisas estranhas estão acontecendo. Porém, se vem da parte de Deus, é para te abençoar. Sabe? Deus não faz isso na vida de todo mundo. Tem pessoas que têm um processo natural para alcançar suas vitórias. Mas às vezes Deus faz a opção de te levar por outros caminhos, mais tenebrosos, mais assustadores. É o jeito estranho de Deus agir. Da mesma forma que Deus agiu estranhamente com Davi, Deus agora faz essa coisa estranha com o profeta Eliseu. Mas o que dirá de Jeremias? Jeremias, o profeta, é chamado de profeta chorão porque ele clamava a Deus pelo povo, ele orava pelo povo, e ele clamando a Deus pelo povo, Deus traz as verdades para Jeremias. Jeremias vai até o rei e fala a realidade, as verdades. E o que ele recebe em troca? Ele é jogado no calabouço. Então, um homem que estava fazendo a vontade de Deus, falando a verdade, mas essa verdade levava a vida dele a ficar cada vez pior. Então, às vezes você também é uma pessoa que insiste com a verdade, você faz o que é correto, mas parece que quanto mais você faz isso, mais a sua vida vai indo de mal a pior. E pessoas que vivem de mentir, elas alcançam, elas obtêm, elas sorriem, elas têm vida, elas têm graça. Que coisa estranha, né? Mas a palavra de Deus diz que quando ele é jogado no poço, Deus usa uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel, salva Jeremias dessa situação. É um etíope, ou seja, não tem nada a ver com o povo de Israel, é de outra nacionalidade. Ele vai lá e oferece não uma corda para tirar ele do poço, mas roupas rasgadas, e joga-se para Jeremias e consegue tirar ele do poço lá. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com a história dele, Deus faz com que o socorra. Às vezes, nesses momentos estranhos que você está passando, você está esperando a ajuda do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do tio, da tia, da família, você está esperando a ajuda de um amigo, mas de repente quem vai te ajudar é uma pessoa que não tem nada a ver com a tua história, não tem nada a ver com a tua família, vem de longe, de outras localidades. É ela que vai te socorrer, usando não cordas, que seria o normal, mas roupas rasgadas, ou seja, situações que às vezes para muitos não valeria de nada, mas de repente é o que vai te socorrer. Como, por exemplo, às vezes um emprego tão humilde, né? Um emprego que oferece poucas condições, mas às vezes é esse que vai te livrar dessa situação momentânea. Depois Deus vai providenciar algo melhor, mas por enquanto, às vezes é o que apareceu. Então, esses dias estranhos, essas formas estranhas de Deus trabalhar, receba, aceite, diga sim, né? Não despreze esses momentos estranhos que estão acontecendo na sua vida, porque eles têm um final proveitoso. E o que dizer de Isaías? Isaías é interessante. O povo de Israel estava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus, e o que acontece? Deus resolve castigar. Mas para isso Deus vai anunciar, porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus anuncia. Então ele vai anunciar ao profeta. Ele vai anunciar ao povo através do profeta. Então fala assim, ó, Isaías, vai lá e anuncia o povo que eu vou castigar por causa do pecado deles.
Eu tenho certeza que Isaías vai, beleza, vamos lá. Só que Deus fala assim, tira as sandálias dos seus pés. Ele tira as sandálias, já é complicado, né? Você andar em lugares, em terrenos sem sandália, é bem complicado. E aí Deus fala, tira a roupa. E aí você vê o profeta tirando a roupa. E o profeta fica nu, pelado, por 3 anos. 3 anos anunciando. Deus está dizendo assim, você está vendo? Eu vou depenar, eu vou castigar. E de fato esse castigo aconteceu. Porque na verdade Deus enviou profetas para poder falar ao povo, para o povo se converter. Mas eles sempre rejeitaram os profetas. Então tá bom. Já que vocês estão rejeitando os profetas, então agora eu vou enviar um profeta que é para trazer o castigo. Já que você está endurecendo o coração, você não quer ouvir, então agora eu vou trazer um profeta para trazer o castigo. E esse profeta é Isaías, que ficou 3 anos nu, pelado, para anunciar que Deus iria castigar. Agora eu te pergunto, que coisa estranha. Um profeta andando pelado na rua. Você consegue imaginar, consegue entrar isso na tua cabeça? Já imaginou se eu tirasse as minhas roupas aqui e saísse pregando aqui em Brasília, eu moro aqui em Taguatinga, saísse falando aqui em Taguatinga, nu, o que as pessoas iriam pensar? Com certeza eu iria ser preso. Uma forma estranha. Às vezes, para que as coisas possam acontecer na sua vida, Deus tem que colocar você nu. Ele tem que tirar tudo aquilo que você conquistou pelo mundo aí, que na verdade não foi por Deus. Então, muitas vezes você vai ter que perder para poder alcançar. Às vezes Deus tem que fazer com que você perca tudo. Carro, emprego, como é? A gente vê muitas pessoas que elas se convertem, elas vão para o cristianismo e elas falam assim, nossa, quando eu me converti, tudo deu errado na minha vida. Fui perdendo tudo. É porque às vezes você precisa ficar nu, você precisa começar do zero para receber de novo. É uma forma estranha, né? Mas é exatamente isso que eu estou falando. Jeitos estranhos de Deus trabalhar, mas que leva aquilo a qual Ele prometeu, aquilo a qual Ele falou que ia fazer. E o que dizer de Paulo, hein? Foi o 13º apóstolo. Foi um apóstolo fora do tempo. Um apóstolo fora do tempo dos apóstolos. E quando ele chegou, as pessoas não acreditavam nele. Aqui tem alguns textos que eu estou mostrando aqui, das pessoas criticando o apóstolo Paulo. Eles falavam mais ou menos assim, olha, por que vocês estão ouvindo Paulo? Paulo disse que ele é apóstolo, ele não é apóstolo. Por que vocês estão ouvindo ele? Aonde ele vai, ele não é aceito. Aonde ele vai, ele é chicoteado. Aonde ele vai, ele é humilhado. Aonde ele vai, ele apanha. Tudo que Paulo faz, dá tudo errado. Como é que vocês estão? Você acha que Deus não ia honrar o seu profeta? Deus não ia honrar Paulo se ele fosse realmente de Deus? Paulo não é de Deus. Qual que é a resposta de Paulo? A resposta de Paulo é exatamente isso que eu me glorio. A minha glória, a minha honra, a minha felicidade está nisso, de eu apanhar, de eu ser chicoteado, de eu ser humilhado, as pessoas não me ouvirem. Essa é minha honra. Que jeito estranho, hein? Então, o que me dá honra? É quando eu recebo a medalha, é quando eu consigo um destaque, é quando eu consigo um bom emprego, é quando eu consigo uma família, é quando eu alcanço os meus sonhos. Isso é que me dá honra. É isso que eu vou falar, é isso que eu vou me vangloriar. Paulo diz que ele vangloria nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas dores, naquilo que ele estava sofrendo por causa de Cristo. Essa é a minha glória. Que jeito estranho. O que falar de Oséias? Oséias, um homem a qual ele queria o que todo mundo quer, né? Ser feliz sentimentalmente. E ele, como um profeta, ele resolve buscar felicidade emocional. Mas Deus diz para Oséias para ele buscar das filhas das prostitutas. E lá vai esse homem. Já pensou isso? E lá vai ele. É claro que o texto ele não fala, mas é claro que com certeza havia uma história antes, né, dele com essa mulher. Mas não importa. O importante é que ele vai, busca ela, casa com ela, mas ela o trai. E ela volta para a prostituição. E ele vai lá buscar ela algumas vezes para trazer de volta, porque ele amava aquela mulher. Até que de repente ele quer saber por quê. E Deus sempre dizendo, ó, vai lá e busca essa mulher, vai lá e busca ela. E ele queria saber o porquê que ele teria que fazer isso. Já é humilhante ter que me misturar com uma prostituta, ter que pegar uma mulher para me casar sendo uma prostituta. E por que agora eu tenho que me insistir na mulher que não quer? E aí Deus dá a resposta. A resposta de Deus é, eu quero que você sinta a minha dor. Porque da mesma forma é o povo de Israel, a qual eu chamo
eles se convertem, mas ele volta para suas prostituições, ele volta para os seus adorar deuses. Então, do mesmo jeito que seu coração está dolorido, porque você está sendo traído, essa é a minha dor, Deus, essa é a minha dor, a dor que eu estou sentindo, porque eu chamo o povo de Israel e ele volta para sua prostituição, ele volta para sua idolatria. A palavra prostituição quer dizer mistura, então ele se misturava com outros deuses. Então Deus usa essa situação para dar uma resposta para o profeta a respeito do próprio Deus, que também fica essa resposta registrada para nós entender a dor disso, da traição. Então, que jeito estranho, que coisa estranha. Às vezes a sua vida sentimental, ela também causa certa estranheza. Na vida de todo mundo, é como eu falei, esses jeitos estranhos de Deus agir não é para todo mundo. Mas se está acontecendo algo estranho na tua vida, na sua vida sentimental, sabe? O tempo está passando, aquelas coisas, sabe? Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Porque mesmo nessa estranheza, você vai alcançar a paz sentimental. É como eu tô querendo, é o que eu estou defendendo aqui. Todas essas histórias que eu estou contando aqui, de coisas estranhas que aconteceram, elas tiveram um bom proveito. E aí eu vou encerrar com mais duas que eu acho fenomenal. A primeira é de uma teologia do já, mas ainda não. O que é isso? É quando Deus ele fala com Daniel sobre as 70 semanas. Eu sei que isso aqui é complicado, tem só um vídeo para falar disso, então eu já vou direto ao ponto. Então, as 70 semanas, cada dia se refere a um ano. E o que a profecia estava falando da vinda de Cristo. Então, Jesus iria nascer, iria morrer, e ele iria ressuscitar e veria a grande tribulação, que são 7 anos. Beleza. Mas o que se aconteceu foi que, quando deu as 70 semanas, que começa lá de Esdras, de Neemias, né? E vai até o nascimento de Jesus. Olha que coisa impressionante, dá exatamente 69 semanas, até a morte de Cristo. Deu 69 semanas, aí falta uma semana, que é a grande tribulação. Então, diante do profeta, o que estava querendo dizer? Quando Jesus morresse e ressuscitasse, entraria a grande tribulação. O que Deus faz? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus pegou esse tempo, essa semana, que na verdade quer dizer anos, né? Ele pega essa semana e toma para si. O que acontece? Já faz 2022 anos que isso aconteceu. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, era para ter acontecido já a grande tribulação. Deus toma isso para si, não acontece, e agora já estamos no ano de 2022 e ainda não veio essa grande tribulação. Quando Deus faz isso, ele abriu um tempo único na história da humanidade, que é o já, mas ainda não. Então, esse é o ponto da salvação. A salvação, quando a gente fala de salvação, é algo muito complexo. Mas, para facilitar, a gente divide em três partes. Primeiro, você é salvo da condenação do pecado, que é chamada da justificação. A justificação é quando você é salvo dos seus pecados, ou seja, a culpa dos seus pecados não tem mais. Então, é nesse ponto que você diz que você tem a certeza da sua salvação, porque Jesus pagou pelos seus pecados, e então os pecados eles já não são mais condenatórios, porque Jesus pagou eles. Então, é a justificação. Só que é a primeira etapa. Mas aí tem a segunda etapa, que é a santificação. É quando o trabalho de Deus aqui é te salvar do poder do pecado, né? É te salvar do poder do pecado. Como é que ele faz isso? Através da santificação, através das provações. Então, nesse sentido, Deus está te salvando todo dia. Então, hoje Deus está te salvando, amanhã Deus vai te salvar, e aí vai. Deus está te salvando todo dia. É o segundo processo. Primeiro, justificação. Segundo, santificação. E o terceiro, que é Deus vai te livrar da presença do pecado, que é a glorificação, que é um dos pontos que eu já defendi aqui em outros vídeos, que é a glorificação do corpo. É a ressurreição do corpo, que essa sim é a esperança do crente. Então, a salvação ela ocorre nesses três processos: justificação, santificação e glorificação.
isso tudo dentro desse tempo chamado do já, mas ainda não. Ou seja, então, eu já estou salvo, mas ainda estou no processo de me libertar do pecado. O diabo já está condenado, porém ele continua atuando, né? Continua tentando, continua fazendo os seus procedimentos, porque o mundo jaz do maligno. Então, e muitas vezes essas são as promessas que você ouve na igreja. Você vai para a igreja, Deus fala assim, olha, eu vou abrir as portas para você, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado. E aí quando passa-se a semana, não aconteceu nada. As coisas estão cada vez mais difíceis, está sendo cada vez mais humilhado. Então, as portas já se abriram, mas você ainda não entrou nelas. Então, quando Deus ele inaugura esse tempo, ou seja, era para vir a grande tribulação, ele pega esse tempo e toma para si. Já estamos em 2022. É uma graça, uma misericórdia inimaginável, porque se não fosse isso, eu não tinha nascido. Se não fosse isso, você não tinha nascido. Então, é uma graça, uma misericórdia que, sabe, por causa disso que os seus filhos vão conhecer a Deus e vão herdar a salvação. Então, é uma grande misericórdia, é uma bênção, é uma graça. Mas é um tempo estranho do já, mas ainda não. As coisas já foram determinadas, já foram concretizadas, mas ainda não aconteceram por causa desse tempo que Deus achou graça de dar para a humanidade. E Ele está dando essa oportunidade para você. Eu convido você a aproveitar essa estranheza desse tempo e se converter, se voltar para Deus, deixar Ele trabalhar na tua vida com graça e com grande misericórdia. Então, é o já, mas ainda não. É um tempo único na humanidade que nunca ninguém pensou em presenciar. Os profetas jamais pensaram isso, mas é algo extraordinário que eu e você estamos vivendo na tensão desse tempo do já, mas ainda não. Então, você tem que aproveitar. Quando você ouve a palavra que Deus vai abençoar, crê no teu coração. Ainda que você não esteja vivendo, ainda que as coisas comecem a se complicar, ainda que o tempo passa e as coisas ficam cada vez mais complicadas, ainda assim creia no teu coração, porque você está vivendo nessa tensão desse tempo. Eu também estou nessa tensão desse tempo, eu estou esperando algumas coisas, eu sei que já foi falado, Deus já me disse, mas ainda não estou vivendo. E continuo esperando confiadamente. Eu falo para você fazer a mesma coisa. Espere confiadamente no Senhor. E eu encerro falando sobre a vinda de Cristo. Que eu sei que quando você ouve o que eu vou falar aqui, não dá para compreender isso aí. Mas com pouco tempo de cristianismo, você já entende o que está acontecendo. Que é quando Deus ele pega o seu único filho e entrega para morrer, mas não é para morrer por qualquer pessoa, é para morrer pelos seus inimigos. E da pior forma, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu e você, se perguntar assim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus. É Jesus, deixar ele, é como eu falei da justificação, santificação e glorificação. Então, primeiro a justificação, aceitar Cristo. Então, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus, dentro dessas três coisas que eu falei. E o que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Nada. Fazer nada. Absolutamente nada. Porque você já está a caminho. A Bíblia fala que toda a humanidade está a caminho. Então, uma vez que nós temos essa sentença, né, de que você, se não se converter, o teu caminho natural é esse. Então, uma vez que você tem essa sentença, o que você entende? É que todos são inimigos de Deus. Nesse sentido, todo mundo é inimigo de Deus. Porque todo mundo faz os desejos da sua carne. Mas o que Deus faz? Deus pega o seu filho e leva ele para morrer por essas pessoas. Para quê? Para que haja uma apaziguação, para que você e Deus possam ter paz de novo. Você e o teu Criador. Então Deus ele oferece o seu próprio filho. Só que quando ele vai oferecer o filho dele, ele oferece da pior forma possível, que é a morte de cruz, que é pior do que morrer queimado. Hoje nós sabemos que uma das piores formas, existem várias formas horripilantes, né, de você morrer. Por exemplo, nós estamos numa onda de calor na Europa, né? Você está acompanhando os noticiários, mas é Portugal, é na Europa. O calor está tão forte, tão grande, que tem pessoas que estão morrendo de calor. Você já imaginou que forma terrível? Então, existem muitas formas horripilantes de morrer. Doenças. Eu poderia citar aqui várias, mas com certeza uma das piores é você morrer queimado. Só que pior do que morrer queimado é morrer na cruz, né? A cruz, na verdade, ela era
uma forma que os gregos, né, os helenistas, se eu não me engano, né, a informação está aqui, se eu estiver enganado, eu coloquei a informação correta aqui. Então, essas pessoas, elas usavam um empalamento. O empalamento era algo bem horripilante, que não vou descrever aqui, mas se você tiver curiosidade, é só você pesquisar o que é um empalamento, né, que é horrível. O que os romanos fizeram? Eles aprimoraram o empalamento para poder durar mais o suplício, para durar alguns dias a mais. E aí veio a crucificação. Então, Jesus ele morre da pior forma pelos inimigos, porque Deus queria fazer esse apaziguamento. Que coisa estranha. Você jamais... O que você não pode fugir da tua mente é uma coisa. É que Deus ele conhece o futuro do pretérito. O que eu quero dizer? É que tendo vários caminhos que Deus poderia trilhar para salvar a humanidade, tendo vários caminhos, Deus ele sabia o fim de todos. Deus sabe o fim de todos os caminhos. E por isso ele escolheu esse fim, que é para o louvor da sua glória. Ele escolheu esse caminho de entregar o seu filho da pior forma para os seus inimigos, para que haja reconciliação entre Deus e a humanidade, e assim ele salvar a todos. Então, conhecendo o futuro do pretérito, Deus teve essa conclusão, que é algo maravilhoso. Eu sei que, talvez você que está ouvindo aqui, que não entende muito do cristianismo, você vai achar isso muito estranho, que de fato é. Mas quando você começa a andar nas fileiras evangélicas, ou seja, você começa a andar no cristianismo, ouvindo a palavra, logo você compreende tudo isso, né? O que engloba tudo isso. Mas, assim, se você falar assim, não, mas eu não entendo, eu queria entender, continue no canal. Continue aqui no canal que você vai entender tudo, né? Que o objetivo é esse mesmo, né? Com breves exposições a gente destrinchar a vontade de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada. Então, essa forma estranha de Deus trabalhar, e às vezes, talvez você está sentindo isso também, né? Às vezes o caminho que Deus tem proposto para você é um caminho de sofrimento, de dores. Quantos são os pais que sofrem com seus filhos? Quantos são as pessoas que têm filhos ou pessoas que elas têm que cuidar que são doentes, né? Quantas pessoas, de repente, elas adquirem uma doença e aquilo degenera muito o corpo. Ou então quando a pessoa ela está vivendo aí tranquilamente, de repente ela é atropelada e fica tetraplégica, paraplégica. São situações tão difíceis, são de tantos sofrimento. Ou então quando você perde um grande amor, isso também são coisas, todo mundo sabe, né? São coisas extremamente dolorosas. Mas se Deus às vezes escolheu esse caminho de sofrimento, é estranho realmente, é muito estranho. Mas Deus sabe o que está fazendo. Da mesma forma, quando Ele entrega o seu Filho, Ele reconcilia toda a humanidade. Você tem paz com Deus por causa dessa atitude de Cristo. Muitas vezes Deus permite que a gente entre em sofrimento, que a gente anda em caminhos de sofrimento, mas Ele sabe o que está fazendo. Essas formas estranhas de Deus trabalhar, aceite na tua vida. Deus não faz isso na vida de todos, mas se tem feito isso na sua vida, aceite essa estranheza. Deixa Deus continuar trabalhando, porque tem um fim muito proveitoso. Todas essas histórias que eu te falei aqui, Eliseu, Jeremias, Isaías, Jesus, principalmente Davi, que é a história que nós estamos acompanhando aqui, teve o final, foi muito proveitoso. E vamos ser sinceros, é o fim que diz se valeu a pena ou não. Ah, estou namorando com a pessoa, é o casamento que vai dizer se valeu a pena ou não. O meu emprego. No final das contas, quando você estiver numa certa estabilidade, é que vai dizer para você se o emprego valeu a pena ou não. O fim é que diz se valeu a pena ou não. E se você está andando em caminhos estranhos, eu tenho uma boa notícia para você. Não é o fim. O fim, ele vai ser bem proveitoso. Deus vai ajudar você. E essa forma estranha que está acontecendo na sua vida já é a prova de que Deus está te ajudando.